Tudo posso naquele que me fortalece. Será que você entendeu esse texto certo ou errado? Nós vemos muitas campanhas baseadas nesse versículo. Entretanto, se a gente analisar o contexto, a gente vai ver que não é bem assim como as pessoas estão dizendo. Então, desde já eu peço para você assistir esse vídeo até o final, curte, comenta, aí no final, se for bom, você compartilha também e bora lá pro vídeo. Graça e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Você está no quadro Contexto, onde a gente analisa alguns versículos bíblicos e tentamos entendê-los à luz do seu contexto, que de fato é o significado pretendido. Sempre quando nós vamos estudar algum texto bíblico, a gente quer, ou melhor, a gente precisa buscar o significado pretendido pelo autor. Ou seja, a gente não pode ir para um texto bíblico e pensar, poxa, para mim o que significa isso aqui? Isso não existe. A verdadeira interpretação bíblica, ela tem como objetivo buscar a intenção original do autor. O que o autor quis dizer quando ele escreveu esse texto. E uma das ferramentas para a gente chegar a esse resultado, entendimento original do autor, uma das ferramentas é nós olharmos o contexto em que foi dito aquilo que foi dito. E aqui no quadro 3D Contexto é isso que nós fazemos. Nós olhamos alguns versículos bíblicos, entendimentos que as pessoas têm a respeito da palavra de Deus ou de algum aspecto da internet que sai aí, alguma coisinha, e a gente tenta ir para a Bíblia e entender o contexto. Bom, tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto ele está em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Antes de nós explicarmos o que Paulo está querendo dizer aqui, ou pelo menos o que ele não está querendo dizer aqui, vamos ler o versículo. Bom, versículo 13, sem novidade, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, geralmente a gente vê isso em pregações, em congressos, campanhas que as pessoas fazem, né? Campanha, congresso, tudo posso naquele que me fortalece. Campanha de oração, tudo posso naquele que me fortalece. Tema da pregação, tudo posso naquele que me fortalece. E geralmente a ideia que as pessoas passam desse versículo eu vou alcançar minha meta porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Até o final do ano eu vou fazer aquilo porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, geralmente as pessoas elas colocam um projeto na vida dela, propósitos, metas, e tudo posso naquele que me fortalece. Então ela acredita muito naquilo e ela empenha muito em conseguir a sua meta e ela consegue e tudo posso naquele que me fortalece. Será que é isso mesmo que Paulo quis dizer? Ele pretendia que as pessoas entendessem que elas precisavam colocar metas na vida dela e como se basear nesse versículo para alcançar as suas metas? Desde o versículo 10, vamos ler aqui Filipenses 4:10 e a gente vai chegar no 13, né, que é o versículo que nós abordamos aqui. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, olha só o contexto em que Paulo escreve esse texto. Paulo, é interessante a gente saber que Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele está preso. Tá? Isso é uma informação importante. Porque se Paulo está preso enquanto ele escreveu essa carta, há discussões acerca das circunstâncias nas quais ele estava preso, o que ele podia, o que ele não podia, mas o que nós sabemos é que pelo menos ele podia escrever a carta, né? Então só a gente olhar e pensar, poxa, será que Paulo está falando sobre metas, realizações, conquistas, ganhos, prosperidade? Não faz sentido, ou pelo menos não faz muito sentido, porque enquanto ele está escrevendo essa carta, tudo posso naquele que me fortalece, ele está preso. Ou seja, ele está preso por causa do Evangelho de Cristo. No mínimo é incoerente, mas tá bom, vamos lá. Olha aqui no versículo 11, né? Então, a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, é uma igreja que Paulo demonstra grande admiração e amor por essa igreja. E ele começa a falar do amor que a igreja pôde demonstrar por ele. E ele está agradecendo, elogiando essa igreja. E aqui no versículo 11 ele fala assim, eu não estou dizendo isso, né? Não estou falando que vocês demonstraram esse amor por mim, né? Levantou a igreja lá em cima e tal. Ele falou, não estou falando isso porque eu esteja necessitado. Ele está falando, não é porque eu estou precisando de fato agora ser assistido e vocês assim fizeram. Não é por isso que eu estou elogiando vocês, né? Que tem elogio que é por interesse, não é mesmo?
Mas o Paulo ele começa a falar um argumento, ó, sabe por que não é por isso? Porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ou seja, qualquer circunstância, ele aprendeu a se adaptar. Ou seja, para ele tá tudo bem, tá tudo certo. O que já muda o sentido um pouco. Porque o que é pregado em muitos lugares é que não, você não pode se conformar com essa. Eu não aceito a situação que eu tô vivendo. Eu não é isso, é aquilo. Senhor, eu não aceito, Senhor. Deus, sabe, começa a dar ordem para Deus. E Paulo ele fala, eu me adapto, eu me adaptei. Eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Então, primeira coisa aqui, existe um momento na vida nossa em que nós vamos estar bem, em várias áreas, profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, ministerialmente, enfim. Mas tem momentos na nossa vida em que nós vamos estar mal, talvez financeiramente, emocionalmente, e aí acarreta aquele tanto de coisa. Mas o que Paulo está falando para nós aqui é que não é para a gente ficar decretando as coisas. Não, é o inimigo, é isso, é aquilo. Não, ele está falando, eu aprendi a me adaptar. Então, às vezes, o que a gente precisa, em alguns momentos, é aprender a adaptar às circunstâncias que a gente está vivendo. Não é conformar ou viver de cabeça baixa. Eu nasci para sofrer mesmo. Não, para mim não é isso que Paulo está falando aqui. Mas é entender que há momentos e períodos das nossas vidas que de fato são vales, que de fato são desertos, que de fato são momentos difíceis na nossa vida e que nós precisamos entender que naqueles momentos, de fato, o Senhor não nos abandona. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada tem falta, e ele fala, me leva a pastos verdejantes, olha que coisa maravilhosa, que cena espetacular, me faz repousar nas águas tranquilas, né? Olha que coisa gostosa, que ambiente maravilhoso, de refrigério e de descanso. Mas de repente ele parece que muda. Se tivesse uma trilha sonora narrando esse salmo, e quando fosse ali pro verso 3, ele fala, verso 3 mesmo, não estou enganado, né? Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Opa, mudou as circunstâncias. Vocês entenderam? Olha só que legal. Legal, né? Mudou as circunstâncias. Ele foi, ainda que eu ande, ou seja, eu estou no pasto verdejante, eu estou nas águas tranquilas, mas agora eu estou andando pelo vale da sombra da morte. Entretanto, não temerei mal algum. Talvez seja esse o princípio que Paulo está ensinando aqui, essa questão de se adaptar. Ele aprendeu, ele sabe o que é passar necessidade, ele fala que eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. E aí no versículo 12, ele fala quais circunstâncias que ele aprendeu a se adaptar. Ser o que é passar necessidade e ser o que é ter fartura. Olha os dois extremos aqui. Paulo sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é ter fartura. E nos dois ele aprendeu a se adaptar. É como eu disse anteriormente. Vai ter momentos na vida nossa em que nós vamos estar vaca gorda, né? 7 anos de vaca gorda, maravilha. E talvez este seja o ano da prova, né? Que é onde nós precisamos ter sabedoria para administrar tudo. E depois, 7 anos de vaca magra. Então existe um momento da vida de todo mundo, de altos e baixos, aonde em todos os aspectos. Talvez pessoas não vão sofrer em algum aspecto, mas vão sofrer em outro, e assim sucessivamente. Por quê? A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Então, meu irmão, não é porque você é crente, você não é crente, seu vizinho é ímpio, tem que padecer, e você é crente, tem que prosperar. Às vezes, tem pessoas ruins que se dão muito bem e não acham que Deus está aprovando as atitudes delas, e nem quando você está perecendo, que Deus está te reprovando pelas suas atitudes. Muito pelo contrário. Você vê Jó. Jó fez o que de errado? Muito pelo contrário, né? Jó, Deus elogia ele ralou bastante porque ele era muito bom. Essa é a realidade. Enfim, mas Paulo continua aqui, ó. Ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele fala qual situação que ele aprendeu a viver contente. Bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando por necessidade. De novo aqui. Então, duas coisas que nós precisamos aprender nesse trecho. Primeiro, no versículo 11, ele fala, aprendi a adaptar. Então nós precisamos aprender a adaptar a toda e qualquer circunstância. No 13 ele fala, no 13 não, na continuação, aprendi o segredo de viver contente. Não somente me adaptei nas circunstâncias, mas eu estava contente em todas as circunstâncias. Olha que coisa maravilhosa, que ensinamento do apóstolo Paulo para nós. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, nós passamos lamentando, murmurando, reclamando, maldizendo, chutando pedra na rua, chutando cachorro, tá tudo ruim, estressado com todo mundo, com o marido, com a esposa, com os filhos, no trabalho, porque tá vendo a situação. E Paulo, ele escreveu isso mais uma vez, enquanto ele está preso. Ele fala, eu aprendi não só a adaptar-me às circunstâncias, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Não é somente saber, é verdade, passei por difícil. Não, mas você estava contente naquela situação? E viver contente na situação é algo que se aprende. O que Paulo está deixando claro para nós aqui não é que fulano não é porque fulano é feliz, né? Fulano é bobinho, é alegre. Não, não, não. Ele diz que ele aprendeu. É algo que é ensinável. E quem nos ensina é o próprio Senhor, é a própria palavra de Deus. É lógico, também nós podemos aprender com homens e mulheres de Deus que Deus coloca na nossa vida para nos ensinar, né, a viver assim, obviamente. Mas é algo que nós precisamos aprender, é estar contente, até mesmo no momento de dificuldade. O próprio Tiago ele diz, né, no capítulo 1, que nós devemos nos alegrar ao passarmos por provações, não porque nós gostamos de sofrer, mas pelo fruto que as provações geram em nós. Elas nos deixam mais maduros, elas nos tornam mais perseverantes, maduros na fé, não é mesmo? E aí então Paulo ele diz no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Gente, pelo amor de Deus, Paulo em nenhum momento ele está falando sobre metas nesse contexto. Ele não está falando sobre propósito, no sentido de alcançar, não, esse ano eu vou faturar X, esse ano eu vou dobrar minha renda, esse ano eu vou isso, esse ano eu vou comprar minha casa, esse ano é porque eu tudo posso naquele que eu creio. Gente, o contexto não tem nada disso. Muito pelo contrário, Paulo está falando que ele passou por necessidade, ele passou fome, ele passou momento de escassez. E ele fala, eu aprendi a viver contente, aprendi a me adaptar. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu irmão, tudo posso naquele que me fortalece não está falando sobre as minhas realizações, aquilo que eu vou realizar no Senhor, aquilo que eu vou conquistar, conseguir. Não, está falando sobre resiliência. Não é sobre realização, é sobre resiliência. É a capacidade de passar por momentos de prova e permanecer fiel, permanecer inabalável, permanecer constante no Senhor. Então tudo posso naquele que me fortalece tem mais a ver com o Senhor me fortalece no momento da necessidade, mas Ele também está comigo no momento da bonança, no momento da fartura, porque tudo é o Senhor, tudo é para Ele, por Ele e para a glória dEle. Aleluia! Então, meu irmão, quando você estiver passando por necessidade, você pode falar, Senhor, eu tudo posso naquele que eu posso passar por esse momento, mas não só posso passar, atravessar esse vale, mas eu vou atravessar contente no Senhor. Porque se eu estou contente somente quando eu estou bem, significa que a fonte do meu contentamento, a fonte da minha alegria não é o Senhor, mas é as circunstâncias, de modo que quando as circunstâncias mudam, o meu estado também muda. Significa então que o fato de eu estar contente não é em Deus, não é em Cristo, mas é nas circunstâncias que estão favoráveis. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos estar contentes no Senhor. O Senhor é a fonte de todo contentamento. O Senhor é a fonte de toda alegria, em todos os momentos. E nós vamos passar por momentos difíceis, mas tudo posso, ou tudo podemos, naquele que nos fortalece. Amém? Irmãos, então para de ficar... Vamos dizer, você vê alguém usando esse texto de forma errônea, dá uma corrigida e fala, irmão, calma aí, cara. Né? Amém você fazer projetos, amém você fazer planos, amém você colocar diante do Senhor as coisas, tudo. Mas esse texto não está falando sobre prosperidade, conquistas, realizações. Esse texto está falando sobre resiliência. E se você mudar o significado do texto, o autor não pretendeu falar aquilo, observando o contexto, talvez você está usando a palavra de Deus de forma errada. E aí você está colocando os seus projetos e fazendo Deus assinar embaixo em algo que ele não disse. Esse é o perigo da gente citar e embasar nossa fé em textos fora de contexto. Nós estamos apoiando em algo que Deus não quis dizer. É a palavra de Deus. E nós pegamos a palavra de Deus, mudamos o seu significado e construímos um castelo em cima disso, em algo que Deus não quis dizer lá na frente. Esse castelo vai ficar sem base. E nós vamos talvez perder muito tempo aí das nossas vidas, né? Então, fique com essa palavra no seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus te fortalece no momento da necessidade, mas Ele também está com você no momento da bonança, porque Paulo sabe o que é ter fartura, ele também sabe o que é passar fome. Deus estava com ele em todos os momentos. O contentamento de Paulo estava no Senhor, estava em Cristo. E assim, o nosso contentamento, a nossa alegria também possa estar no Senhor, para que a gente possa também falar, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Deus abençoe você, graça e paz. Manda esse vídeo para alguém. Cara, tenho certeza que você deve ter ouvido isso aí errado de uma forma, ou conhece alguém, então manda lá no grupo dessa igreja. Talvez pessoas precisam estar ouvindo uma palavra como essa, porque elas estão falando, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, crendo que a situação vai mudar e às vezes não muda. E ela acha que o problema está em Deus.
Ou o problema tá nela. Não, não, não é verdade. Ou a palavra de Deus falhou, que é o pior. As pessoas vão pensar isso. Não, você manda esse vídeo para ela, para que ela possa descansar o coração em Deus e aprender como o apóstolo Paulo, estar contente em todas as situações, porque o pastor não abandonou ela. O pastor do Pasto Verdejante está com ela também no Vale de Sombra da Morte. Amém? Deus abençoe. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus, ajuda a gente a divulgar todo esse conteúdo aí para as pessoas que vão precisar. Deus abençoe vocês. Valeu, até o próximo vídeo.